Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o GGRC, um fundo que investe aqui em imóveis logísticos e também industriais. O fundo está sofrendo com a questão das Americanas, então vou atualizar um pouquinho essa questão para vocês. O gestor também informou aqui um novo guidance de rendimentos, se tudo ocorrer obviamente dentro do esperado, e eu vou aqui mostrar para vocês. Além disso, a gente vai comentar um pouquinho sobre outras situações do fundo. Então vamos lá. O fundo aqui, logo no começo do relatório, ele tem aqui algumas informações para vocês conseguirem pegar informes de rendimentos, outras coisas. Vamos à parte que nos interessa. Então, primeiro ponto, o fundo aqui ele tem como objetivo a realização de investimentos em imóveis comerciais, predominantemente no setor industrial e logístico. Eu quis destacar isso porque muita gente acha que ele é só logístico, mas ele tem imóveis industriais, né, logísticos industriais com a finalidade de locação atípica, build-to-suit, sale and leaseback ou retrofit. Então é importante saber disso, porque é um fundo que vai carregar aqui um risco um pouquinho maior. Então por isso que o mercado sempre precificou ele considerando esse risco, para ele pagar um yieldzinho um pouco maior, porque ele não é um logístico, digamos, puro sangue, tá? Então tem essa diferença. A carteira imobiliária, o fundo possui 18 contratos de locação, totalizando mais de 370 mil metros quadrados de área bruta locável ou área construída, e são 100% atípicos os contratos. Então, esse aqui é um ponto positivo desse fundo. Claro que ele vai enfrentar aí alguns problemas, como das americanas, mas em tese o contrato atípico vai te proteger um pouco mais. Você vai ter as desvantagens de eventualmente não conseguir surfar ali um ciclo logístico de aumento do preço do aluguel, porque você tem ali já o valor do contrato determinado, ele só vai reajustando pelo IPCA, mas você tem essa proteção de um contrato mais longo. Então, o valor patrimonial da cota é 124,50 praticamente, patrimônio líquido mais de 1 bi, cota mercado aqui no fechamento 103,09, última vez que eu vi estava perto de R$ 99, passa de 100 mil cotistas, taxa de administração e gestão 1,10, dividendo o último que ele pagou 95 centavinhos, e aqui o prazo médio dos contratos mais de 6 anos. Então esse aqui é o panorama geral do fundo. Vamos conversar um pouquinho sobre os comentários do gestor. Então ele informou aqui que o fundo pagou 95 centavos, o que dá 0,90 ao mês, ou um yield anualizado de 11%. A liquidez está boa, pela situação principalmente, 1,2 milhões. E ele vai comentar um pouquinho aqui sobre a venda do ativo Jeffer. Eu fiz um vídeo específico, eu vou passar aqui rapidamente para vocês, mas eu vou deixar o link na descrição e também ao final do vídeo, se vocês quiserem ver um vídeo onde eu avaliei somente essa venda. Então lá eu dei mais detalhes, forma de pagamento e tudo mais. Então essa venda foi no valor de 45 milhões e essa transação ela teve ali um lucro de aproximadamente 55 centavos por cota. Tá? O lucro da operação ainda não foi distribuído nos rendimentos apurados em fevereiro e será distribuído conforme recebimento das parcelas. Com a venda da Jeffer, o guidance de rendimentos para os próximos meses passa a ser de R$ 1 por cota, considerando Americanas adimplente. Então esse aqui é o novo guidance da gestão, tá? R$ 1 por cota, considerando Americanas adimplente, ou seja, lá continuando a pagar ali os aluguéis. Importante ter essa condicionante, porque eu vou mostrar abaixo para vocês a situação das Americanas. E mais uma coisa que eu queria comentar com vocês, abaixo eu vou mostrar um pouco mais sobre essa venda da Jeffer, mas o gestor ele informa que obviamente foi ali para destravar um lucro, que a venda foi boa por N questões, mas também para reforçar o caixa porque o fundo está alavancado. Então esse é um dos problemas aí de você ter uma alavancagem e ter ali um possível problema em um dos seus contratos, enfim. Então a alavancagem, ela, se bem feita, ela é boa, mas se tiver um problema no meio do caminho, obviamente ela vai também ali cobrar o seu preço. Não estou falando isso desse fundo, tá pessoal? Estou falando de maneira geral. Antes de eu entrar aqui na questão das americanas, se vocês estiverem gostando do meu conteúdo, eu peço o like. Isso ajuda demais o canal e a inscrição. Estou com a meta de chegar a 1.000 inscritos até o final do outro mês. E seria muito bom para o canal ter esses 1.000 inscritos. Me ajudem, por favor. Grupo Americanas, então. O HGLG repassou ao GGRC o valor aqui de 925 mil. Esses valores, de acordo com o próprio HGLG, seriam equivalentes a 19 dias do mês de janeiro. Quem aqui caiu de paraquedas e não está entendendo o que está acontecendo, o HGLG vendeu para o GGRC esse imóvel que a Americanas é a locatária. Como a transação entre os fundos ainda não acabou, o HGLG
continua ali como proprietário, recebendo os aluguéis, e ele repassa ao GGRC, tá? Basicamente é isso que está acontecendo. Então ele coloca aqui que, conforme comunicado dia 8 de março, o fundo recebeu 1,5 milhão referente ao repasse integral devido ao fundo do aluguel de fevereiro, com vencimento em março. Então ela pagou também esse mês. Então a Americanas, basicamente, ela está nessa situação. Ela pagou esse mês, só que a gente não consegue ter uma previsibilidade. A recuperação judicial está acontecendo. Em tese, isso não impede que os aluguéis sejam pagos, principalmente dali para frente, né, do momento da recuperação judicial para frente, ela tem que continuar adimplente, e a gente não consegue ter uma previsibilidade maior se ela vai pagar ou não. Ela andou pagando alguns fundos de forma parcial, outros ela pagou de forma total, outros ela não pagou, outros devedores, né? E a gente não consegue ter uma previsão. Então vai ter que acompanhar mês a mês. Por isso que aquele guidance de R$ 1 está condicionado. Está condicionado a Americanas estar adimplente. Seguindo, porque tem mais informações aqui no relatório gerencial. Visitas técnicas. A equipe de engenharia visitou um dos imóveis locados para a Ambev, lá em Pelotas. Achei interessante esse tipo de informação no relatório, não é muito comum. E é legal a gente saber que a gestão está acompanhando de perto. Tá? Isso aqui faz uma diferença. Principalmente um imóvel que está distante, geralmente as gestoras ficam aqui em São Paulo, é importante você ter equipe fazendo visitas nos ativos. Até o final de março será publicado o relatório de acompanhamento imobiliário desse ativo. Bem legal, né? Aproveitando para complementar a questão das Americanas, o gestor aqui ele não traz uma informação para a gente sobre a recolocação desse ativo no mercado. Caso a Americana saia, aí que ele é um contrato um pouco mais difícil e tal, como que esse imóvel vai ser reposto. Então eu vou mostrar para a gente no final desse vídeo a localização do imóvel e as suas especificações, para a gente conseguir ali conversar um pouco sobre a facilidade ou não desse imóvel ser locado caso a Americana saia. Me acompanhe. Aqui sobre a venda da Jeffer, tá, que ele fala justamente essa questão de reforçar o caixa. Covolan, que é uma outra empresa que tem aqui no portfólio do GGRC, que também entrou em recuperação judicial. Então, basicamente, aqui ele fala que ele está tendo uma ação de execução, valor de 11 milhões, já foi expedido o termo de penhora, que irá recair sobre todos os imóveis dos fiadores citados, e ele fala aqui que o termo vai para o cartório para fazer o registro, e a gestão acredita que vai conseguir reaver parte dos valores ou até o valor inteiro, e obviamente que não dá nenhum prazo aqui para a gente, porque a justiça realmente é lenta, e de fato, essa parte aqui é bem demorada, o cartório ali, ele não tem, digamos, um prazo próprio para cumprir esse termo, essa verbação, então realmente é um pouco lento. Então o fundo aqui aguarda o recebimento do segundo adiantamento da indenização referente aos danos causados ao prédio, que deverá ocorrer no mês de março. Achei interessante ele colocar aqui sim o prazo para a gente. E ele fala aqui que a Convola segue até o momento adimplente com os valores reperfilados após a recuperação judicial. Foi mais ou menos o que eu comentei com vocês com a Americanas. Fez ali a recuperação judicial, em tese tem que continuar pagando. Gostei aqui também que eles colocaram umas perguntas e respostas, que fica bem fácil para quem quer estudar o fundo ou ainda não tem contato com ele de forma corriqueira, já conseguir ter aqui um quadro geral do fundo. Então ele coloca o saldo em aberto de Americanas referente aos dias de janeiro não pagos será cobrado judicialmente, e ele fala que isso aí ainda é devido ao HGLG, obviamente que ele tem que repassar, mas o HGLG que tem que tomar essa medida judicial. Segunda pergunta, se não pagar, o HGLG é responsável pelo pagamento? Ele coloca que não, ele é responsável pela cobrança. Tá? Então a gente tem que acompanhar o HGLG, vou trazer vídeo para vocês aqui também na semana que vem, e aí eu comento mais sobre essa questão. Como fica o valor patrimonial do fundo com a venda da Jeffrey? Então ele fala aqui que vai cair um pouquinho, porque enfim, você vendeu o ativo, ele explica, vale a pena a leitura. A venda da Jeffrey foi para o pagamento da parcela de Lasa. Ele explica aqui que a Jeffrey ele tinha aqui uma opção de recompra e que essa opção seria melhor ainda para a Jeffrey em 2025, então com o objetivo de buscar uma negociação mais favorável ao fundo e reforçar o caixa para o cumprimento das obrigações, a gestão buscou viabilizar a operação nesse momento. Enfim, a gente nunca vai saber se seria vendido no futuro ou não. A realidade é, vendeu agora, teve lucro, ao menos teve lucro, e a gente sabe que a questão da alavancagem, principalmente pelo cenário que a gente está vivendo, pesou, né? Eles mesmos colocaram ali. A venda do imóvel para Jeffrey foi abaixo do valor de mercado e de avaliação, e se foi, por que foi feito? Isso aqui é um ponto que a gestão sofreu bastante crítica, e eles tentaram aqui colocar
a seguinte informação: o valor da venda está dentro do valor de mercado do laudo. Ele coloca que o laudo é o valor médio entre os intervalos de menor e maior valor que o ativo pode alcançar. E aí ele colocou aqui na frente que, se levarmos em conta que foi uma negociação direta, sem comissão de intermediação, o valor fica praticamente na média do laudo. Então, não tem como a gente saber, pelo que entendi foi dentro, na média, mas poderiam ter colocado o laudo aqui, né, para a gente ter uma informação mais fácil. Enfim, é o risco da alavancagem, pessoal. É o risco da alavancagem. Entendo quem ficou chateado com a venda, ao menos teve lucro, e é o risco, entendeu? Quero comentar um pouquinho sobre a DRE com vocês. A gente consegue ver aqui que o fundo, ele conseguiu em janeiro fazer aqui uma retenção, né, relevante. Olha, ele gerou quase 14 milhões, pagou 7.700, então reteve aqui 4.600. Agora aqui em fevereiro ele já gerou um pouquinho menos, tá vendo? Olha, ele gerou 7.400, só que ele teve que pagar de despesas 1.300, então daria aqui 6 e pouquinho. E ele distribuiu 7.700, então ele teve que usar agora 1.600 para chegar nesse valor, entendeu? Então ele gastou um pouquinho aqui da sua reserva. Nos próximos meses isso aqui tende a se equilibrar se o guidance for cumprido da forma que eu falei, que é estando ali a Americanas Adimplente. Pessoal, o vídeo é isso. Aqui para baixo são informações gerais do fundo que vale a pena vocês acompanharem, que é o cronograma de reajuste. Então basicamente setembro e dezembro, que é a maior fatia. Mas aqui é uma parte mais já que tem todos os relatórios. Ah, eu já ia me esquecendo. Só para quem ficou até o final do vídeo, hein? Galpão logístico. Aqui é o Galpão das Americanas, tá? Se a gente for olhar, fica em Uberlândia, que não é um centro, digamos, totalmente aquecido do ponto de vista da logística. A gente sabe que o raio 30 de São Paulo é muito aquecido. Tem a região de Extrema, também, que fica ali em Minas, muito perto de São Paulo, Rio e BH. E tem lá a região de Pernambuco, que é o imóvel do LVBI. O gestor do LVBI, eu vou deixar o vídeo aqui para vocês também, ele vem mostrando por muitas vezes nos seus relatórios que aquele imóvel está alocado abaixo do preço de mercado e que ele é uma região muito aquecida. Então, se a Americana sair, ele já tem ali uma potencial locação que ficaria 2 centavos acima. Então, a Americana sair para aquele fundo é até favorável, porque ele vai conseguir locar de forma rápida por um valor acima. Então, é interessante. Claro, não tem como ter certeza, mas o gestor está mostrando. XPLG também tem um imóvel, salvo engano, fica em Seropédica, Rio de Janeiro. O gestor fala muito que o fundo tem ali qualificações técnicas, pé direito alto, um piso resistente, enfim, ele descreve o imóvel, fala que vai ser de fácil reposição também. Acho um pouco mais difícil pela praça, mas tem as informações. Aqui a gente não tem ainda esse tipo de informação pela gestão do GGRC. Seria interessante eles trabalharem esse cenário, obviamente, que aqui é um pouco mais difícil pela natureza do contrato e tudo mais. Acredito até que não seria interessante. Mas se a gestão trouxesse, olha, se porventura a Americanas ficar inadimplente e tiver que sair, o imóvel está localizado em tal local, é um local de demanda mais acentuado ou não, esse seria o desafio, esse seria o ponto bom. Isso seria interessante para a gente conseguir ter uma clareza de como que seria a reposição desse imóvel no mercado, tá bom? Então fica aí esse ponto de atenção para a gente ver se nos próximos relatórios a gestão traz alguma coisa. Beleza, pessoal? Então no mais é isso. Lembrando, o grupo do Telegram para a gente se ajudar, já tem mais de 100 pessoas, está bem legal, a gente está criando ali uma comunidade para todo mundo, no final do dia conseguir evoluir, investir melhor, ganhar dinheiro, e se inscrevam, beleza? Valeu!